O direito de protocolo é um apelido, né, dado para dispositivos que existem na legislação de muitos municípios, e aqui em São Paulo há bastante tempo, menos desde a década de 70, mas dispositivos que permitem que, quando há uma mudança na legislação urbanística, os empreendedores, na apresentação dos seus projetos, possam usar a legislação revogada. Explicando melhor, você protocola, por isso direito de protocolo, você ingressa com um pedido de aprovação de um projeto. Nesse meio tempo, antes de se aprovar o seu projeto, a legislação muda, mas o seu projeto continua sendo analisado com base na legislação revogada. Então isso pode parecer uma coisa até, a priori, quase que burocrático, relevante, mas ele é muito, dependendo da escala, isso pode causar muitos prejuízos à aplicação da nova legislação urbanística, do novo plano diretor. Porque, em certa medida, para todos esses projetos, a legislação fica congelada, você fica usando o passado para criar ou autorizar edificação e usos no presente. E dependendo da escala, repito, quando a escala é muito grande, isso significa perpetuar, então, a legislação antiga. No caso específico da ação direta de inconstitucionalidade, que deve ser, a gente espera ser julgada amanhã pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, essa ação não foi proposta por nós entramos como amicus curiae, né? Entramos como colaboradores, vamos chamar assim, do Ministério Público, que é o verdadeiro autor da ação. O caso tratado ali naquela ação é bem sintomático e explica muito bem o que eu estou querendo dizer. O terreno é um terreno grande, numa região da cidade bem desenvolvida, mas que, com o novo plano diretor, ele se transformou numa ZEPAM, numa Zona Especial de Proteção Ambiental. Ou seja, uma área a ser preservada, por questões como drenagem, questões ambientais em geral, de solo, de ar, de água, de uma cidade grande como São Paulo. Só que nesse terreno, o proprietário já havia protocolado um projeto. Então, a intenção dele é que ele pudesse edificar nesse terreno. Então, fica bem claro nesse exemplo que eu estou dando, exemplo pontual, quero dizer, a gente não tem a noção do tamanho ainda da escala total, mas nesse exemplo, nessa questão pontual, eu acho que fica bem claro. O novo plano diretor determina a preservação e, com base num projeto antigo, o proprietário quer passar por cima do plano diretor e edificar no terreno. Eu acho fundamental o IBDU estar presente nisso, justamente pelo alto grau de approach técnico que o IBDU pode dar, né? Então, que justamente é o nosso papel institucional, né? Propagar e fazer desenvolver o direito urbanístico no Brasil. E esse caso de direito de protocolo é um caso bastante específico, mas que já tem um certo desenvolvimento em outros países. E é o IBDU que consegue trazer isso. Então, os países europeus, todos eles, a Itália, a Espanha principalmente, mas outros países, eles também enfrentam um problema. E enfrentam o problema de maneira completamente diferente do que é enfrentado pela legislação aqui brasileira. Na Itália, por exemplo, quando você começa a discutir um plano, né, o piano regulatório, como eles chamam lá, que seria o grosso modo equivalente ao nosso plano diretor, ficam suspensas as licenças. Ficam suspensas, não se entrega licença nenhuma, esperando o quê? Esperando a nova legislação. Faz todo sentido. Então, para trazer essas experiências, eu acho que ajudar dessas questões que são extremamente técnicas, é fundamental o IBDU estar junto. Por que só agora a gente se insurge? Ou por que só agora se insurgiram quanto direito ao protocolo? No caso de São Paulo, eu diria para você o seguinte: as mudanças trazidas por esse plano diretor, hoje de 2016, foram muito fortes. Foram muito marcantes, quer dizer, é realmente um plano diretor extremamente amadurecido, fruto de acúmulo histórico. Então, de fato, esse direito de protocolo já era, na minha opinião, mas ficou ainda mais extemporâneo, ficou ainda mais fora de qualquer razoabilidade aceitar isso. Isso é uma questão importante. A outra questão importante é que, no fundo, isso é um privilégio para um setor da economia, que é o setor da construção civil. Então, na nossa argumentação perante o Tribunal de Justiça, a gente fez a seguinte comparação que eu queria compartilhar aqui. Imagine você que a indústria farmacêutica faça investimentos, pesquise um certo medicamento, né,
durante 5, 10 anos, faça gasto, e de repente se conclua que esse medicamento não pode ser aprovado, porque ele vai causar efeitos colaterais ou ele é ineficiente. Ou seja, os órgãos reguladores dizem que esse remédio não pode ser comercializado. Não existe um direito de protocolo para a indústria farmacêutica produzir e vender um remédio que vai causar mal para as pessoas. Também eu acho que não deve existir direito para se edificar onde o plano diretor já falou que não é para edificar. Onde o plano não dá para querer insistir em ter um uso em regiões da cidade onde o plano diretor disse não é para ter esse uso aqui. Porque o plano diretor, a princípio, está dizendo isso é nocivo para a cidade.